Vídeo patrocinado pela PCBWay. Oh, olha só isso. Os motores dos aspiradores de mão Dyson são legais. Apesar do pequeno tamanho, eles sugam muito. Quando integrados a um aspirador, são surpreendentemente silenciosos. Em vídeos anteriores, montei uma carcaça de soprador de caracol no conjunto Dyson para redirecionar o fluxo de exaustão a um bocal. 2 desses motores geraram empuxo suficiente para o avião voar. Mesmo tendo funcionado, é impraticável alimentar um avião assim. Esses motores têm uma péssima relação empuxo-peso. Neste vídeo, tentarei projetar e imprimir uma turbina 3D que supera a Dyson em empuxo e sucção. Não será fácil, já que a Dyson é famosa por sua tecnologia avançada em aspiradores de pó. O primeiro passo é selecionar um motor elétrico que concorra com o da Dyson. A Dyson utiliza um motor digital. Isso é apenas jargão de marketing para um motor sem escova com um controlador de velocidade eletrônico. Similar aos nossos aviões RC e Dyson, o diferencial dos motores da Dyson é o grande esforço em otimização para eficiência e capacidade produtiva. Isso levou a um design que é bastante diferente de qualquer motor de hobby que eu já vi, principalmente devido ao layout do stator. Ele possui 2 núcleos de estator em C, cada um com bobinas. Acredito que se trata de um motor brushless bifásico, algo novo no universo do hobby. Vi online que as versões mais antigas só têm 2 bobinas e 2 polos no rotor. Menos polos resultam em RPMs mais altos, é lógico. Na versão mais recente que possuo, mudaram para um motor completo, um motor de 4 polos. Não tenho certeza exatamente por quê. Possivelmente para diminuir a oscilação do torque. Para jogos mais suaves e detecção de RPM, usam um sensor de efeito Hall ao lado do rotor. Para construir um impulsor a vácuo como o da Dyson, necessito de um motor de alta rotação. Aparentemente, o Dyson gira a mais de 100.000 RPM. Achei um motor de 4.900 kV para jato EDF-RC. Por algum motivo, kV significa RPM por volt. Se eu operar este motor a 24 volts, teoricamente deve atingir 117.000 RPM. Contudo, a classificação kV fornece apenas uma estimativa, pois outros fatores como eficiência do motor e carga determinam a RPM real. Agora que possuo o motor, é o momento de projetar o impulsor. Impulsores centrífugos operam ao expelir moléculas de ar em todas as direções. Para fazer isso soprar ar numa única direção gerando impulso, precisamos adicionar uma carcaça em forma de caracol ao redor. Uso o OnShape para design CAD. Todos esses modelos podem ser usados através do link na descrição. Basta se inscrever numa conta gratuita no OnShape para ter acesso a tudo, inclusive aos esboços originais, facilitando a modificação das dimensões conforme suas necessidades. Tentei imitar as dimensões do impulsor Dyson fielmente. Ambos têm um diâmetro de entrada de 20,5 mm e um diâmetro externo de 36 mm. Após a conclusão do design, as peças foram impressas. No meu vídeo anterior sobre o impulsor, imprimi todas as peças em FDM, o que não foi ideal. Foi desafiador manter mínimas as lacunas de ar entre os impulsores e as paredes do duto devido às menores tolerâncias das impressões FDM. As saliências que as impressoras FDM criam resultam em aerodinâmica inadequada. Para rivalizar com o Dyson, preciso de algo superior. Então, estou usando o Formlabs Form 3 Plus com SLA para imprimir todas as peças. Impressoras SLA da Formlabs destacam-se por fazer peças de detalhes finos e pela diversidade de materiais, em comparação com uma impressora de resina comum. As resinas de engenharia deles são mais fortes que a fotopolímera de hobby típica. Usarei a resina rígida 10.000 deles neste projeto. Supostamente, sua resistência é semelhante à dos termoplásticos, com vidro, material do impulsor Dyson, especificamente um polímero reforçado com carbono. Primeiramente, imprimi a carcaça do impulsor como uma única peça, o que não foi, retrospectivamente, a melhor escolha. Surpreendentemente, saiu praticamente perfeito. Após, imprimi alguns impulsores e o suporte do motor. A Formlabs possui uma máquina de lavar que remove toda a resina excedente das peças, circulando o álcool isopropílico e retirando-as do álcool ao fim do temporizador. Em seguida, as peças são enviadas ao FormCure, que utiliza calor e luz UV para curar totalmente a resina. Após isso, retirei o suporte e lixei as peças. Esta resina rígida 10.000 se assemelha à cerâmica. É realmente algo incrível. O suporte do motor está sendo fixado a ele.
com um close-up do impulsor. Fiz as pás do impulsor muito finas. Possuem cerca de 0,7 milímetros de espessura. A ideia é manter o impulsor leve para minimizar a força centrífuga. O impulsor fica em uma porca que é rosqueada no eixo rosqueado do motor, e então outra porca o segura por cima. O suporte do motor é encaixado na traseira da carcaça do caracol, finalizando a montagem. O impulsor se encaixa precisamente na carcaça. O espaço entre lâminas e dutos é ínfimo, como no Dyson. Aqui está uma comparação dos dois. Isso é sem e com a carcaça de caracol no Dyson. O novo é bem mais compacto. Houve um pequeno atrito quando o liguei pela primeira vez, mas foi rapidamente resolvido. Então, com mais energia, ele explodiu. Todas as lâminas do impulsor quebraram. Provavelmente ocorreu devido ao suporte do motor se soltar. Não fixei corretamente na carcaça do caracol. Então, o impulsor bateu nas laterais e se partiu. Confira as imagens hipnotizantes da câmera Wave da Freefly Systems, com 420 fps em 4K. O motor funcionava com cerca de 40 watts de potência, aproximadamente 10% do acelerador. Após conseguir imagens incríveis de fumaça em alta velocidade, decidi que era hora de dar mais potência ao experimento. Olhando as filmagens em alta velocidade, é óbvio que isso não falhou porque o impulsor se desfez devido à força centrífuga. Falhou porque essa parte do suporte do motor aqui começou a cair. Então, quando o impulsor tocou a carcaça, ele explodiu. Então, preciso melhorar isso. Era apenas encaixe por fricção. Então, eu reimprimi tudo, dividindo a carcaça do caracol em duas para facilitar a impressão desta vez. Isso me permitiria conferir o alinhamento antes de fixar o motor. Desta vez, imprimi as impelentes na Form 3 com maior resolução. A impressão pareceu de melhor qualidade. Aparei parte do pé de elefante com o torno embutido e tentei balancear as impelentes dinamicamente. Isso basicamente significa equilibrar por tentativa e erro. Adicionei peso com fita adesiva em diferentes posições do impelente para descobrir qual proporciona o funcionamento mais suave. Então eu removeria um pouco de material do lado oposto e repetiria o processo. Finalmente começou a parecer bastante suave. Liguei o módulo Stratus LED de 150 watts e maximizei a taxa de quadros na câmera Wave. Eu pretendia medir o RPM. Embora, olhando para trás, foi meio inútil, pois o impulsor não estava no alojamento. O alojamento parece bloquear parte do ar, diminuindo a carga e aumentando o RPM. De qualquer forma, calculei que girava a cerca de 80.000 RPM. Não é muito mais lento que o Dyson que registrei a 82.000 RPM. Conforme mencionei, o Dyson supostamente gira a mais de 100.000 RPM. Acredito que ter o motor separado do aspirador de pó resulta em maior carga aerodinâmica e, consequentemente, menor RPM. Finalizando a montagem do próximo soprador. Dessa vez usei Loctite nos parafusos do motor. As pequenas aletas no interior do caracol podem maximizar a pressão, mas não tenho certeza se aumentam o fluxo. Seria interessante testar no futuro. Juntei as duas metades do caracol com CA e o preparei para um teste de energia. Esta corrida vai a toda velocidade com um Lipo 4S. Eu sou o Daniel. Eu só quero mostrar algo para vocês. Vamos pausar os impulsores brevemente. Se viermos aqui e levantarmos a lona do meu barco, vocês notarão esses belos, grandes suportes de alumínio que seguram os painéis solares. Oh, painéis solares? Fiquem atentos ao vídeo da instalação dos suportes de alumínio e painéis solares no barco. Queria mostrar-lhes isto, pois o vídeo é patrocinado pela PCBWay, e esses grandes suportes de alumínio foram feitos pela PCBWay e seus serviços de usinagem CNC. A PCBWay fornece fabricação personalizada de protótipos de PCB a baixo custo. Eles também fornecem e montam componentes PCBA. No entanto, isso não é tudo. Para os menos familiarizados com eletrônica, oferecem também impressão, 3D moldagem por injeção, usinagem CNC e fabricação de chapas metálicas. Para criar grandes suportes CNC para meus painéis solares, bastou desenhá-los no OnShop
e enviar os arquivos para a PCBWay. Faça o upload dos seus arquivos CAD para obter um orçamento facilmente. Algumas semanas depois, apareceram na minha porta. E a qualidade era excepcional. Confira a PCBWay no link na descrição. Obrigado a PCBWay por patrocinar este vídeo. Agora de volta aos impelidores. Isso explodiu? 333W numa bateria, 4 células. Vai encarar uma célula de 6, creio que vou. Eu simplesmente não vou acelerar ao máximo. Porque este motor fica realmente quente quando eu acelero ao máximo em uma célula de 6. Acredito que já está perdido. Talvez eu deva prosseguir. Ouça isso. Sim, esses rolamentos estão ruins. Deve ter sido danificado quando o suporte do motor caiu e girou. Vou testar com uma célula 6 para ver o resultado. Caramba! Isso foi insano. 445 watts. Uau! Pode ser superior ao Dyson NEM. Acelerei ao máximo na corrida. Então, veio a hora do teste de empuxo. Aqui vamos nós. ...580 watts. Espere, o quê? Foi muitos watts. 518 watts. Caramba! Isso é loucura. Ok, acho que vou acelerar agora. Talvez fumar este motor e explodir tudo. Há pedaços pequenos de coisas espalhados. Isso é tão brutal. Ah, aquilo acabou de se transformar em pó. Uau! Ah, há cacos por toda parte. Oh, Deus! Vamos ver se o motor ainda gira. Sim, ainda funciona. A potência máxima atingiu momentaneamente mais de 700 watts. Infelizmente, a balança desligou e não notei. Então, não obtivemos nenhuma leitura de empuxo. Não tenho certeza se teríamos uma boa leitura, pois estava acelerando apenas por um breve momento. Devido à alta velocidade, o impulsor estava muito deslocado, causando intensas vibrações suficientes para derrubar a luz. Provavelmente o eixo do motor está levemente dobrado devido à explosão anterior. Assumindo que 290 gramas seja o máximo de empuxo do objeto, o Dyson ainda vence por 70 gramas. Em termos de potência, o motor Dyson puxa 350 watts e o meu fez momentaneamente 530 watts sem explodir. Então também ganho nessa. O soprador Dyson pesa 285 G e gera 190 G de empuxo. Meu pesa 110 e produziu 290 G de empuxo vencendo o Dyson novamente. Isso é bem impressionante para nosso pequeno propulsor impresso em 3D. Para mim, parece que a vibração causou todas as minhas falhas. Se verdadeiro, indica que a rapidez dos motores digitais Dyson pode não ser tão excepcional. O que impressiona na Dyson é a habilidade de equilibrar o impulsor e o motor com extrema precisão. Não queria estragar nada à procura de marcadores de equilíbrio. Porém, este secador de alta RPM, com ventilador axial, possui marcas de equilíbrio visíveis na frente. Encontrei um vídeo no YouTube mostrando o processo de balanceamento automatizado. Eles aparentemente usam um acelerômetro para sentir a distribuição de massa em relação à posição do rotor, e então uma fresa remove material do lado mais pesado. Creio que a Dyson utiliza um sistema parecido. A resina rígida 10.000 que usei para imprimir era provavelmente a melhor, mas também tinha resina transparente da Formlabs e decidi experimentá-la. Obtive um novo motor para substituir o antigo. Este tinha um eixo torto. O impulsor soou mal após a impressão, precisando de balanceamento. Adicionei peso com gotas de cola quente em diferentes lados para verificar se a vibração melhorava ou piorava. Depois de encontrar o lado pesado, desbastei o material e consegui melhorar o som. Porém, não tão macio quanto o Dyson. Não que importe, mas é interessante ver o impulsor através da resina transparente. Com este, consegui chegar a 300 gramas de empuxo sem explodir. São 10 G a mais que a última vez. Não creio que seja por a resina transparente ser mais resistente, mas possivelmente porque estava mais equilibrada. Aumentei a potência, alcançando 340 G de empuxo antes de uma peça começar a vibrar. Lá vai ela.
Mais uma vez, outra turbina morde a poeira. Então, venci essa disputa não acordada com os engenheiros da Dyson. Meu soprano tem mais impulso e é mais leve. Embora tenham mais potência, duvido que me superem em confiabilidade, ruído e eficiência. É complicado confirmar a eficiência, pois precisaria medir o fluxo de ar volumétrico, o que não é simples. Enfrentei problemas ao tentar medir a força de vácuo estática que esses motores poderiam exercer. Inicialmente, o medidor de vácuo que usei alcançou o máximo a menos de 206 milibares. Isso ocorreu antes de grande parte do impulsor virar pó. O motor da Dyson parece possuir uma proteção contra RPM excessivo, pulsando quando o fluxo é interrompido, impedindo uma leitura precisa. Para referência, meu aspirador de 5 cavalos só atingiu menos 139 milibar. Mas é uma comparação injusta, pois a banheira poderia estar vazando ar pelas costuras, enquanto medi meu aspirador diretamente na entrada. Então é isso para este vídeo. No próximo vídeo, farei algo mais útil com meus motores. Dyson, minha turbina é barulhenta, ineficiente. Provavelmente vai explodir e não tem uso prático. Obrigado por assistir. Tchau.